Oi, agora vocês vão ter que me perguntar tudo de novo, porque eu não li nada. Li, mas não processei. Com um monte de informação assim e eu não captei, tá? Ah, eu só vou concluir a minha linha de raciocínio sobre personalidade e a interligação com o autismo, e aí a gente vai para as perguntas que eu acho que fica bem interessante, ok? Então, sobre gatilhos e genética. É possível que a criança, nos anos iniciais, não exponha as características autísticas? Sim, é totalmente possível, né? Até porque uma característica do autismo, muitas vezes, é a regressão, tá? E essa pode ser uma regressão tardia, não só nos 2 anos ou dos 3 anos. Eu tive uma regressão no, na primeira série, né? Eu estava no pré, com muito custo fui alfabetizada, com muito trauma. É, e aí minha mãe, a gente mudou de escola, saiu de uma escola pequena do pré e passei para uma escola gigantesca para a primeira série. Aquilo foi para mim assim assustador e eu desaprendi tudo. Eu não sabia mais escrever, ler nem nada. Eu tive que ser realfabetizada, tá? Ah, onde nós estávamos? Ah, perdi, gente. Ajuda aí. Tá. Aí sim, a personalidade. Ah, não, perdi a linha de raciocínio. O que vocês perguntaram nas últimas linhas lá? A gente estava falando das mãezinhas, lembrei. Mas olha só, mãezinhas, em algum momento vocês também foram crianças. E ali vocês nasceram com um software de instalação, de fábrica. E a dinâmica familiar de vocês foram moldando também essa personalidade. E vocês iam interferindo também no meio, porque a gente não para pensar como a gente interfere no meio, né, no meio social, e como o meio responde a gente. A gente olha muito para o comportamento do outro, que o comportamento do outro é ruim, isso, mas a gente não percebe o que a gente causa no outro e que muitas vezes esse outro está reagindo ao nosso comportamento, tá? Por isso que conhecer a nossa personalidade é interessante. Então as mãezinhas um dia foram crianças que foram formando as suas personalidades e aí um dia você tem um filho. Você nunca tinha tido aquela experiência. E às vezes dessa experiência nova, ela vai te estimular características que nunca tinham sido estimuladas, porque você nunca esteve naquela situação e foi provocada com aquele estímulo. E de repente ali nasce uma característica que você não reconhecia. E a maternidade, gente, é uma vivência estressora absurda. E que não tem muito suporte social para isso, tá? Bem, e nós somos uma cultura que, assim, o que aconteceu? Hoje as mãezinhas vivenciam níveis de adoecimento emocional muito mais do que antigamente. Porque a mulher começou a ir para o mercado de trabalho e não ficou só no mercado de trabalho, ela assumiu as 3 funções, dona de casa, mãe, esposa, 4.000 funções, ok? A carga mental e emocional da mulher é muito grande. Claro que tem homens que têm uma participação ativa incrível, mas não é a maioria pela cultura que nós somos criados. Então, quem tem filho homem tem responsabilidade sim na forma como vai criar o seu filho e muitas vezes repete o padrão social, tá? Eu tenho a sensação de que meu autismo ficou bem mais evidente após o nascimento do meu filho. Sim, porque pensa, né Flávia, o timbre da criança, o agudo que sai para uma pessoa autista, né? Eu tenho probleminhas com voz de criança, grito de criança, gente. É um choque dentro de mim,
sabe? É um negócio, dá uma contração, né? E aí, eu tenho medo da maternidade, eu não tenho filhos, eu tenho medo da maternidade, tenho medo da gestação, de como vai ser as minhas sensações corporais, e eu tenho medo do quanto eu vou estar disposta para aquela criança, porque isso vai interferir. Eu tenho medo disso, então eu me questiono muito a maternidade. Tenho planos para isso, mas tenho muitas dúvidas. Então isso é uma coisa bem recente assim da minha vida, que eu tenho pensado muito, e o quanto eu vou topar, quais são as estratégias que eu vou utilizar. E é claro, um filho meu, ele vai ter eu como mãe. E as minhas características vão interferir na formação dele, desde a base genética. É claro que eu posso ter um filho autista, eu tenho uma história genética disso na família, como eu posso não ter um filho autista, né? Acho que a avó, junto com o que isso gera na mãe, porque o filho falar, chorar ou tentar se comunicar nos coloca em alerta, mexe com toda... Exatamente. Então, o que as mães que são autistas e que têm filhos autistas, ou mesmo que não tenha filhos autistas, cara, uma criança é um estímulo muito intenso. E criança demanda, né? É demanda social. Uma das dificuldades, né, da manifestação do autismo é a dificuldade social. E imagina, né? Tem momento que eu quero isolamento. Imagina as mãezinhas autistas, quando elas querem se isolar e tem um menino. Mãe, normalmente, já não tem espaço para ela, não tem espaço para ir no banheiro, para tomar banho, para nada, né? Esses dias eu recebi esses postzinhos, né? A mãe fazendo as necessidades no banheiro e o menino perturbando lá. É isso, é muita demanda. Então, muitas mães acabam tendo comportamentos muito irritadiços que quem vê de fora fala que pessoa horrível. Só que não, gente. Aquilo ali é um estímulo muito intenso, que às vezes não aparecia antes porque não tinha sido estimulado naquela quantidade de demanda, né? Aí pensa, bom, depois o sentimento de culpa que vem, né? Aí só vai gerando estresse atrás de estresse. O mais difícil do primeiro filho é não ter mais o controle dos... Exatamente. Imagina, rotina acabou, criança por si só já não dá para planejar. A minha irmã tá com 2 pititinhos lá, gente. Carol, é muito difícil, eu sei, né? Mas daí tem um ambiente, né? Eu criei o meu no silêncio, rotina, e ele é tranquilo, é uma cópia xerocada de mim. Pois é, tem mães autistas que vão se identificar muito com os filhos autistas e que não vão ter neles muita demanda. Mas o choro, a brincadeira, o brincar com outros coleguinhas em festa, olha a preocupação. Eu vi uma foto da minha irmã na festa de crianças, né, com as mães. Aí assim, você que a mãe não escolhe amigo mais, né? Porque agora as amigas da mãe são as amigas do grupo de mães, né? E aí eu vendo a minha irmã lá na foto com um grupo de mães, eu falei, socorro, imagina eu um dia tendo que levar a criança numa festa, tendo que interagir, cara, né? Eu tenho medo, isso pra mim vai ser bem difícil, tá? Eu ouvi uma coisa, tá, se todas essas questões que eram da sua personalidade são coisas do autismo, então você não tem defeito? Peraí, alguém te falou isso? Foi isso? Ah, tá. Se todas essas questões que eram da sua personalidade são coisas do autismo, então você não tem defeito? Sim, para eu começar. Ninguém tem defeito, ok? Defeito para quem? Né? Tem coisas das suas características que tem a ver com o autismo e que por isso a gente consegue definir um diagnóstico, porque é padrão,
tem uma repetição de comportamento ali que é comum nas pessoas que são do espectro. Transtorno sensorial, dificuldade de lidar com a mudança, essa coisa toda que a gente sabe do autismo. Mas a forma como eu vivencio o meu transtorno sensorial não é como outra pessoa vivencia. E outra, eu tenho uma personalidade de busca, eu tenho uma personalidade combativa, eu tenho uma personalidade não... eu não aceito as coisas... Eu não aceito... Não é perder, gente, como é que fala? Eu quero saber mais. Então, se eu tenho um transtorno sensorial, eu não vou ficar só com a questão, ok, eu tenho um transtorno sensorial. A minha personalidade o que é transtorno sensorial? E o que eu posso fazer sobre isso? O que eu posso fazer para amenizar, para me dar uma qualidade de vida? Então, eu tenho uma personalidade de busca. Isso é a minha personalidade e isso vai interferir na forma como eu vou viver as minhas características padrões do autismo, tá? Alguém me falou isso quando contei do diagnóstico, né? Meu marido que faz essa parte social em festa. Eu fujo disso, mas sei que é importante para meu filho. Sim, a gente vai fazer essas missões. Aí que é importante, né? Você já não tem o perfil social. Nem todo autista é antissocial. Alguns são muito sociáveis, ok? A dificuldade social vai ser na modulação do exagero, do não sei o que, enfim. E aí, isso é interessante, Flávia, porque eu tenho uma personalidade muito estratégica. Então, eu também criaria estratégias para driblar algumas dificuldades, sabendo que nem sempre a gente vai conseguir. Acho que meu filho não tem amigos porque não me envolvo nesses grupos de mãe. Gente, desesperador. Medinho. A minha irmã participa de um grupo, desculpa, Carol, mas que chama Mães Frenéticas. Socorro, meu Deus do céu. Né? Por exemplo, a minha irmã não é do espectro, mas a gente tem características de personalidade parecida. E ainda que são parecidas, são vivenciadas de forma diferente, tá? Eu tenho características que parecem com o meu irmão, que parecem com a minha irmã, de personalidade. A nossa família ali, pai, mãe, irmãos, a gente tem uma característica muito específica que difere dos primos e tal. Cada família vai ter o seu jeitinho, né? Gente... Assim, na verdade tem muita coisa para ser falada e assim, as lives eu não faço elas de forma estruturada porque a ideia delas não é ser palestra nem curso, né? Então eu falo do que tem de informação contida aqui e que eu acho que pode ajudar a nortear um pouco a nossa autopercepção. Olha, um elogio. Obrigada. Estou anotando termos que você fala que explica exatamente o meu caso. Modulação de exagero está anotada. Olha só essa questão para vocês verem. A Andréia tá aí, é uma grande amiga minha. A Carol, minha irmã, ok? Tô falando dela, ela tá aí. Tava em silêncio, né? Sou tímida e quase morro, mas participo de tudo por causa dos filhos. Isso é uma característica da personalidade da Carol. E muita coisa das minhas dificuldades sociais eu superei porque eu copiava a Carol. A Carol, ela é muito... Eu falei isso pra ela esses dias. Ela tem uma personalidade muito estruturada, muito firme. Cara, melhor morrer amigo. Se tiver que argumentar com ela, você vai perder. Não tem jeito, né? E a estrutura da Carol, a estrutura corporal dela é diferente da minha. A Carol tem muita coisa da família da minha mãe, eu tenho muita coisa da família do meu pai. A Carol, ela tem habilidades que eu não tenho e vice-versa. E ela conta isso, que depois da maternidade ela mudou muito, né? E a gente muda. Depois que eu me identifiquei no espectro,
Parece que algumas coisas na minha personalidade que eram mais rígidas mudaram. Parece que eu liberei, sabe? Era como se eu tivesse construído, que aí eu acho que tem a ver com a camuflagem. Eu ainda estou descobrindo, estudando, me descobrindo. Então, eu acho que aquela coisa da camuflagem que é inconsciente, né? É uma habilidade cerebral de sobrevivência, de você ir moldando, mas de forçar uma estrutura muscular, facial, que não é da sua personalidade. E depois que eu me identifiquei no espectro, parece que eu me despreocupei disso e eu me sinto mais a minha essência. Eu fico mais relaxada em relação a não camuflar. Isso me trouxe qualidade de vida e eu sinto que alguma coisa mudou dentro de mim. Eu não sei explicar, não sei falar isso, mas mudou. Então, até a vivência da autoidentificação no diagnóstico foi uma vivência nova para mim e que trouxe alguma alteração no meu corpo. Eu vivia um estado de tensão constante, constante. E agora eu sei que tinha a ver com a questão de camuflagem, de adequação, etc. E hoje, gente, tem hora que eu quero sair de casa com umas estampas nada a ver. E aí, as pessoas vão olhar, tem que ser certinha, né? E a gente conversando esses dias com a Carol, a nossa família tem um nível de perfeccionismo importante, tá? Então, isso foi moldado na nossa personalidade por aprendizado, mas também por estrutura muscular que já veio com um instrumento de fábrica mais rígido, ok? Então, a gente construiu uma característica de perfeccionismo, que não é uma característica só do autista, né? O autista vai ter muito isso, mas não é só do autista. Lá em casa todo mundo sofre de perfeccionismo. Deixa eu ver aqui. Tá. Meu marido diz que o comportamento do meu filho é por causa de mim, pelo convívio. Então eu me esforço bastante para ser mais social. Sim, isso que a Flávia falou é importante, vou comentar. Digo que minha irmã era minha muleta social. Onde ela ia, a Carol, exatamente isso. Ela me ajudou em muitas coisas. Pois ela é extremamente social. A Carol não era social, mas eu pegava carona nas amigas dela, né? Pegava carona As minhas amigas eram irmãs das amigas da Carol. Não tão perfeitamente. Oh, Camila, que legal. É bom saber, assim, eu fico muito feliz de saber que eu tenho para compartilhar chegue com sentido. A minha intenção é que de alguma forma isso ajude as pessoas a se enxergar. O meu convite sempre é para que as pessoas se olhem e não o comportamento do outro. Não é o marido, não é o filho, não é o pai, não é a irmã, não é ninguém, é a gente. A gente tem que se olhar, se conhecer. Quanto mais eu me conhecer nas minhas características, sejam elas orgânicas em função do autismo, sejam elas de experiências novas que eu vou vivendo e vou me reconhecendo, a gente está em constante transformação. Eu não sei o que eu vou passar amanhã, que vai ser uma experiência nova e como eu vou agir com ela. A gente está em constante transformação. E sim, filho copia comportamento, sim, que eu falei do Snow e da Sol. E aí, o que acontece? Por que muitos autistas passaram despercebidos, né? A gente está vivendo um momento único de informação. Então, as pessoas estão se auto-identificando no autismo porque está tendo informação. Mas, muitas famílias, o comportamento da criança não chama atenção, porque tem família que nunca se teve notícia do autismo, se escuta falar tal, mas nem imagina que aquilo ali está no seu próprio meio. Porque é a característica da família.
não significa que todo mundo é autista, mas numa família que é mais contida, mais reservada, perfeccionista, metódica, etc, 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 um autista leve, ele não é diferente da família ali, que era o meu caso. Eu era muito parecida com meu pai, né? Que também é do espectro. Que também é parecido com outras pessoas da minha família. Então, é o gênio. Tem o gênio do pai, tem o gênio da família, entendeu? Então, claro que as mãezinhas autistas não tem como os seus filhos não copiarem comportamento de vocês. Não tem como. Eu falo isso pra minha irmã também. Mães nunca vão saber, mães tentam fazer as coisas de forma a acertar, o melhor para o filho, etc, etc. As nossas mães fizeram isso, só que elas não sabem que às vezes uma coisinha que elas fizeram chegou na gente de uma forma muito ruim. Mães nunca, vocês que são mães, né, que tá começando, mas nunca vão saber o que de fato ou como de fato aquilo foi profundo ou não no comportamento. Às vezes, uma coisa que você se esforçou tanto para a criatura lá, a criatura registrou como superproteção ou como restrição, né? E você estava com as melhores das intenções. Porque o seu filho já tem uma personalidade que não é a sua e ele vai entender comportamentos e registrar com base no temperamento dele também, né? E aí, que eu fiquei pensando, vontade de trazer a Gabi para nossa que casa, né? Assim, da gagueira, vou falar. Essa questão da gagueira, ela também é importante. Por exemplo, principalmente em homens, a dificuldade de linguagem, eu não tenho estatística, eu tô falando por experiência clínica e não por estudo, tá? Que fique bem registrado isso. Então, meninos tendem a ter mais dificuldade de fala na primeira infância do que mulheres, meninas. O que eu observei, tá? Ok? Mas claro que deve ter mais estudos ou não necessariamente, tá? Tá, da gagueira. E às vezes não necessariamente é a gagueira. Eu tenho uma paciente que o que me chamou, ela veio com um quadro depressivo, era psicoterapia, e quando ela começou a falar eu percebi uma gagueira, uma espécie de gagueira, e aí perguntei pra ela, ela falou que não era uma gagueira, que ela tinha feito acompanhamento com fono, tal, e que não é gagueira. E eu falei, sei. Aí já me acendeu a luzinha vermelha e comecei a já conduzir as perguntas para anamnese para ver esse comportamento. Porque isso é uma dificuldade muitas vezes no autismo, né? A fala, né? O processamento. Às vezes o cérebro processa informação rápido demais, o pensamento é rápido demais e na hora de sair, porque a fala ela tem a parte mecânica dela, né? Quem gosta da neuroanatomia aí, a área de Broca. Tem a área de Wernicke, onde vai processar as informações, conteúdos, e a área de Broca, que é a parte mecânica da voz. E junto com isso vai ter a parte sensório-motora, que no autismo as fibrinhas estão bem alteradas lá e aí muitas vezes pode dar esse comportamento semelhante à gagueira e que também pode ser a gagueira em si, tá? Mas a gagueira por si só, ela não vai ser um diagnóstico, um indicador de autismo, porque tem todas as outras questões e que pode ser sim uma questão genética, né? Bem, meu filho tem o mesmo comportamento que eu quando criança. E aí identificar nele a possibilidade de autismo, que comecei a perceber que todas as características dele que eram semelhantes às minhas. Sim, então, tem as características do autismo, mas ainda assim, Hannah, ainda que ele tinha características semelhantes à sua,
a personalidade dele é diferente. E isso vai interferir. Não sei quantos anos o seu filhinho tem, mas olha só, você já é uma mãe que já recebeu um diagnóstico do seu filho e que tem um olhar cuidadoso para essa condução dentro do autismo. E que aí, se auto-identificando, você vai cuidar de características suas, né? Vai entender seus comportamentos e isso vai interferir na forma como você vai comportar com ele. Então, a forma como o seu filho vai moldar dentro das características do autismo já vão ser diferentes da sua, entende? Como que é diferente, você vai ter as características, só que o seu ambiente moldou como você vivenciou as características e o modo como você vai lidar com ele agora vai moldar todo esse processo de aprendizagem dele, de estruturação. E olha que interessante, eu comecei falando do PMK, teste de personalidade. É um teste onde a gente faz movimentos, né, traçados, com movimentos para frente, com movimentos para o lado, abrindo e fechando, e com movimentos para cima e para baixo. Então, através do ritmo do movimento, através da disposição energética da musculatura, da pegada do lápis, da pressão, de tudo, do quanto você tem energia para fazer movimento subindo ou energia para fazer movimento descendo, enfim. Tudo isso fala da sua estrutura de personalidade que é corporal, que é muscular, que não é só cerebral, né? E aí a gente tem um registro de personalidade de base, que é aquela que é estrutural, que nasceu com você, e um outro lado que você avalia, né? Porque a gente faz com o direito e o esquerdo. Quem é destro, o lado base, a base de quem é destro é o esquerdo, que é o que você tem menos controle, que é o mais inconsciente, e a responsiva é o lado controlador. E aí no PMK, fazendo teste de personalidade, a gente consegue ver o que é a estrutura de base, mas como essa pessoa reage apesar dessa estrutura de base. Então, sempre que eu faço testes, eu sou submetida a testes, e esse não é um teste influenciável, mesmo eu conhecendo ele, eu não consigo influenciar ele. A minha estrutura de base é extremamente vulnerável, insegura, introspectiva e reativa, ok? Mas a minha personalidade reativa, ela é totalmente diferente. É contida na emotividade. Hoje eu aprendi a ser uma pessoa expansiva. Então, fica muito diferente as características, né? Então, a gente tem uma estrutura de personalidade e uma dinâmica de personalidade. E aí, quem é psicólogo e trabalha com avaliação, eu super acho... Sim! Oi, Daisy! Gente, ia esquecendo. Olha só, a Daisy. A Daisy é a minha amiga neuropsicóloga que me diagnosticou no autismo e que tentava me contar e que eu não deixava, que eu saía pela tangente sempre, né? E foi para ela que, quando caiu a minha fichinha, eu liguei para ela. Eu mandei uma mensagem: como eu sei se eu estou no espectro ou não? Aí ela respondeu: bom, já que você me perguntou, fico muito feliz que você tenha percebido, porque tem um tempão que eu tento te contar, né? E aí a gente conversando, nós vamos fazer uma live juntas, terça-feira, porque muitas das coisas que eu aprendi do espectro foi com a Daisy, tá? E ela também estuda muito as questões das funções executivas, de regulação emocional, e eu acho que a gente já fez uma live sobre funções executivas e eu acho que ela vai trazer uma contribuição muito grande. Então nós vamos fazer uma live juntas, eu perguntando e ela respondendo, tá? Para trazer informações
E a ideia é trazer mesmo instrumentais para que as pessoas comecem a aprender que existe coisas além do diagnóstico. Que não é só ter o diagnóstico quando adulto, mas que existem várias coisas que a gente pode fazer e aprender para ir moldando esses novos aprendizados, como regulação emocional, o que é importantíssimo na questão sensorial, tá? Bendita Daisy. Deus lhe abençoe por isso, porque graças a você... Ai, gente, pois é, a Daisy... Tadinha. Aí, antes dela também aprender as coisas do autismo, ela sofria um pouquinho com meu distanciamento, né? E, enfim, a gente teve altos e baixos, porque é assim que são as relações sociais com autista, né? A gente pode até, eu pergunto isso para ela falar para vocês também, como ela me percebia socialmente, né? Gente, acho que é isso, certo? Acho que eu trouxe a ideia, não é claro como fala no direito, concluir tudo, né? Falar sobre tudo. Sim. Como você sabe disso, Silmara? Que eu estou pensando em fazer uma live na quinta. A live que eu vou fazer com a Daisy vai ser na terça. Quinta-feira eu quero fazer uma outra live, porque uma pessoa me solicitou. Deu uma desconectada aqui e voltou. Então, uma pessoa me pediu para falar sobre a importância do diagnóstico na vida adulta, quais os benefícios ou não disso, se faz diferença, se não faz. E ele fez considerações bem importantes e eu quero falar sobre isso. Então, eu tô achando mais fácil fazer live do que fazer os filminhos e postar depois. Então, resolvi fazer uma live na quinta, tá? Minha filha tem dificuldade de ouvir. Interrompe as pessoas, é sarcástica, agressiva na conversação, exclusivista com as coisas e as relações unilaterais. Dri, isso, na live com a Daisy a gente vai falar isso. Isso daí é treinamento de funções executivas, tá? Porque aí a criança vai aprendendo a moldar e estruturando, fortalecendo essa habilidade de conter um comportamento. A ideia não é esgotar o tema, era essa palavra que eu queria, isso. Certo, gente? É porque depois eu lembro de alguma coisa assim, ó, nossa, podia ter falado isso, mas não, mas vem depois. Gente, obrigada por esse espaço, por vocês serem estímulos para que eu vá me... Aliás, essa vivência das lives, eu já tinha tido ela antes, na época do Periscope, mas por dificuldades minhas eu não consegui lidar com a demanda e simplesmente sumi. Só que aquele aprendizado me foi base para hoje eu estar aqui de novo e eu estou vivendo essa questão da live completamente diferente, tá? Então isso também tá formando a minha personalidade, a minha dinâmica de personalidade, certo? Saudade, Andréia, saudade. Gente, em março, eu vou fazer divulgação, mas em março eu vou participar de 2 workshops lá em Uberlândia. Um é contribuições de abordagens sistêmicas para o autismo, para a família, né? Porque, igual eu falei, autismo a gente não trabalha só indivíduo, tem que ser tudo, não só no autismo, em qualquer situação. Então, vai ser com a Tânia Dolores que a gente vai fazer esse workshop que vai ser na Universidade Federal, lá na UFO, para acadêmicos e população, vai ser aberto ao público também, com valor simbólico, porque a gente quer que muitas famílias estejam lá, para conhecer, por exemplo, como que a constelação familiar pode ajudar nesse processo de entendimento do sistema familiar, dos padrões adoecidos que a gente traz de família, que estão na nossa genética, na nossa personalidade, e que tem coisas que a gente pode fazer atualmente para romper com esses padrões. E uma abordagem que contribui com isso é a constelação familiar.
certo? Tardio e eu já sabia, e ninguém me ouvia. Eu passei por muita coisa que ela passou e outras que ela não passou. Prova que cada autismo é único. Exatamente. Eu vou fazer uma live sobre isso, sobre mãezinhas que sabem que os filhos têm alguma coisa, mas que elas são desvalidadas por profissionais, pela própria família, pelos esposos, etc, etc. E elas ficam nessa jornada sozinha, né? Mães desvalidadas. Ok, acho que é um bom tema para se falar também. Ou fazer uma live ou fazer um videozinho e deixar disponível, né? Gente, então é isso. Beijinho para vocês. Quinta-feira, 8 horas, eu vou falar sobre diagnóstico tardio e a importância do diagnóstico, a diferença, se faz diferença ou não, tá certo? E na terça com a Daisy. Beijo pra vocês. Tá, vou falar sobre o subconsciente, também o inconsciente. Até quinta, gente. Beijos. Fui.